Bom dia. Vamos dar início à nossa 11ª reunião em 2024 da Sala de Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio São Francisco. Bom, já estamos no período chuvoso do ano. eh, Nós vamos ter apresentações por parte do INMET, do CEMADEM e do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que vão contextualizar as informações do que passou e as perspectivas futuras. Essa avaliação ela é importante porque em algumas regiões do país está havendo um atraso no período chuvoso, mas as perspectivas iniciais para a região Nordeste e Centro-Oeste, e Sudeste ainda não foram bem definidas quanto a isso, né? É, Bom, então, para dar início à nossa avaliação, vamos pedir a Morgana, que representa o INPE-MET, para iniciar sua apresentação. Por favor, Morgana. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigada, né, pela oportunidade de poder contribuir com o grupo. Próximo, por Morgana, favor. se você pudesse falar um pouco mais alto ou mais próximo do microfone. Tá, vou voltar. E agora? Melhorou? Melhorou agora? Ele está um pouco longe, mas dá para ouvir. Tá, eu vou tentar falar mais perto. Então, bom dia a todos. Obrigada aí pela oportunidade em poder contribuir. A gente rapidamente vai mostrar as condições observadas e o prognóstico climático para o próximo trimestre, né? Um trimestre muito importante aí para a reposição dos nossos reservatórios, né? Novembro, dezembro e janeiro. Próximo, por favor, doutor Joaquim. Então, as condições observadas, só fazendo uma rápida retrospectiva, né? Então, o nosso período seco, ele começou em abril e até setembro a gente ficou com essa configuração, né? A bacia toda com essa escassez quase por completa de chuva, com destaque aí para os dias consecutivos sem chuvas, principalmente aí tendo como base Minas Gerais e o Distrito Federal. Belo Horizonte ficou quase 174 dias sem chuva, né? Um período bastante longo. Brasília superou o ano de 65. Próximo, por favor. E conforme a gente havia previsto, né, na nossa última reunião, os modelos indicavam uma transição a partir do dia 10 de outubro. E, de fato, isso aconteceu, ou seja, essa previsão foi confirmada, só que uma previsão um pouco mais para frente, né? As primeiras chuvas se iniciaram a partir do dia 16 de outubro. Aí eu trouxe aí um recorte das precipitações registradas entre a noite do dia 17 e a manhã do dia 18 em Petrolina. Infelizmente, a estação do IMET ela foi vandalizada e a gente perdeu essa chuva, né? O pessoal está tentando realocar a estação, mas as estações do CEMADEM, né, e das instituições parceiras registraram precipitações bastante intensas, né, tanto em Petrolina quanto em Juazeiro, né, precipitações aí na faixa de 122, 120 milímetros. Só lembrando, né, que a normal climatológica para o mês de outubro é bem baixa, né? A climatologia 1991, 2020, né, da nossa estação em Petrolina é de apenas 9,2 milímetros e essa chuva foi a maior da série histórica. A apresentação saiu da tela, doutor Joaquim. Sim, vou ver o que aconteceu. Só um minuto. Obrigada. Só contextualizando, né? O maior total de chuva em Petrolina no mês de outubro tinha sido 127 milímetros em 1973. E na década dos anos 2000, o ano de 2009, o acumulado foi de 106 milímetros. Ou seja, essa precipitação que aconteceu entre os dias 17 e 18 foi uma chuva realmente muito expressiva e muito pontual. Próximo, por favor. Então, entre os dias 27 e
31 de outubro, nós tivemos o estabelecimento da primeira zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, né, do período da transição, né, entre o final do período seco e o início das primeiras chuvas, caracterizando aí primavera, verão, 24 e 25. Então, a gente tem aí as cartas sinóticas desde o dia 24, desde o dia 27 até o dia 31, quando o sistema ficou realmente configurado e aportando bastante precipitação. A gente tem no mapa abaixo os totais de precipitação entre os dias 26 e 4 de novembro, né? E a gente tem o destaque aí de toda a bacia do Rio São Francisco, e a gente tem aí principalmente o Alto São Francisco com os maiores volumes de precipitação, entre 120 e até 150 milímetros, apenas nesse curto espaço de tempo. Próximo, por favor. Então, totalizando a precipitação do mês de outubro e as chuvas até ontem do mês de novembro, nós temos aí totais que chegam próximos aos 300 milímetros, né, no Alto São Francisco, e nas demais bacias, né, subbacias, a gente tem essa precipitação bem mais deficitária. Ou seja, como a zona de convergência como a zona de convergência do Atlântico Sul, perdão, ela ficou estabelecida bem na região central, pegando o centro-oeste e o sudeste do país, nós tivemos todo esse aporte de umidade, né? Em compensação, a gente tem uma deficiência das chuvas, principalmente no médio São Francisco e no baixo São Francisco, quase que a escassez total, né? Temos também o gráfico de precipitação das estações de Belo Horizonte e Brasília. Belo Horizonte se destacou no mês de outubro como o terceiro outubro mais chuvoso da série histórica que a gente tem desde 1910, né? Então, o total de precipitação no mês de outubro foi de 289 milímetros, e o ano mais chuvoso foi 2009. Em Brasília também nós tivemos uma precipitação bastante significativa. O destaque é que praticamente mais de 50% desse volume de chuva, quase 300 milímetros, que foi totalizado em Belo Horizonte, foi justamente nos dias de atuação das ACAS. Então, esse sistema realmente veio para trazer um alívio a essa condição de escassez que nós havíamos vivenciado. Próximo, por favor. Aí a gente tem os mapas, né, de déficit e armazenamento hídrico, com um acompanhamento de agosto, né, até outubro. Então, agosto, o ápice aí do período seco, se estendendo para setembro, né, uma ampla área, né, do Brasil, praticamente toda a bacia do São Francisco, né, desde o Alto até o Baixo São Francisco, com essa condição de déficit, e com as chuvas, né, que a gente acabou de observar, a gente já teve uma redução, né, das áreas com déficit, e já há uma área relativamente ampla, principalmente do Alto e do Médio São Francisco, com um aporte, né, um armazenamento hídrico só por conta justamente, principalmente dessas ACAS. Próximo, por favor. A gente tem aí a animação, né, das imagens de satélite no canal topo de nuvens, que ressaltam as áreas de maior convecção, ou seja, as nuvens de chuva que têm maior potencial, né, para causar precipitação na superfície. E a gente tem mais uma vez a região, né, central e partes do sudeste, com destaque aí para Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal, com essas instabilidades mais intensas, e a porção, né, aí, principalmente do médio e do baixo São Francisco, com a quase ausência, né, de nuvens, o predomínio, né, dessa atmosfera mais seca, mais quente, que contribui para a elevação das temperaturas, baixos valores de umidade relativa do ar e elevação da evaporação, né? A gente tem o outro mapa que mostra as linhas de corrente, né, no nível de 200 HPA, que é um nível que a gente costuma observar para ver a divergência, né, o quanto as nuvens elas estão se deslocando na alta atmosfera,
e a gente vê realmente que entre Goiás e Minas Gerais é onde a gente tem essa circulação mais favorável a ter divergência em altos níveis e convergência em baixos níveis, que é justamente a configuração para termos o desenvolvimento dessas instabilidades. Próximo, por favor. Então, com base nesse panorama de hoje e pegando uma previsão tanto do modelo Cosmo como do modelo GFS, a gente tem que, para os próximos 7 dias, que seria esse conjunto de mapas da esquerda, na bacia, né, do São Francisco, a área realmente onde as precipitações irão persistir, né, vai ser o alto, né, e o médio São Francisco, sendo que o alto, a probabilidade, né, indica aí uma maior tendência de termos precipitações entre 60 e 70 milímetros, ao passo que quando a gente vai subindo, né, a porção mais nordeste da bacia, a gente não tem, pelo modelo Cosmo, hoje, tendência de precipitação. Lembrando que os modelos, nessa época do ano, eles não captam tão bem esses sinais, né, de transição entre uma condição mais seca para uma condição mais úmida. Então, a gente tem um delay, né, um atraso nessa transição. Quando a gente observa a saída do modelo americano, que é o GFS, a gente já vê um panorama um pouco diferente, né? A gente já tem uma condição de termos, além do Alto São Francisco, no decorrer da bacia, precipitações. Obviamente que os maiores volumes previstos estão no Alto São Francisco, né? Entre 70 e até 100 milímetros, ao passo que ao longo, né, da bacia essas precipitações vão ficando menores, né? E a previsão indica que no Baixo São Francisco a tendência é de termos precipitações bem baixas. Isso são saídas, né, com base nas atualizações de ontem. Mas consenso aqui, né, de ambos os modelos, que haverá persistência da chuva, principalmente na região do Alto São Francisco. Próximo, por favor. Dando uma olhada na previsão subsazonal do modelo europeu, a gente observa que até meados de novembro há um indicativo de termos a continuidade das chuvas, né, no Brasil Central, e a partir do dia 11 há uma expectativa que essas condições mais úmidas se desloquem em direção ao médio, né, e o Baixo São Francisco, no sentido de termos essa chuva também se espalhando um pouco mais. Até o dia 10, mais ou menos, a gente fez uma análise que há uma maior probabilidade das chuvas mais significativas ficarem confinadas no Alto São Francisco, mas já há um sinal na atmosfera de mudança. Então, pode ser que essas condições tragam chuvas para o restante da bacia. No final do mês, a gente tem uma condição de mais escassez. Eu não coloquei aqui os mapas, mas a intrasazonal, o sinal da margem de julho, ela vai ficar mais favorável justamente nesse período. Então, a gente vai ter esse reforço de grande escala para organizar ainda mais a convecção nas áreas de interesse. Próximo, por favor. Em relação às condições oceânicas, né, em termos de acompanhamento dessas condições do Enos, né, a gente saiu ano passado de uma condição de El Niño, né, que foi mais intenso, teve seu ápice em janeiro, e ao longo do primeiro semestre houve um esfriamento. A gente teve uma condição positiva em junho e julho, e a mudança da fase em agosto, né? Isso com base nas anomalias de TSM do ninho 3.4, que, segundo os estudos, é o ninho de maior interesse e de maior influência nas precipitações do Brasil. Se a gente pegar dia a dia as variações de anomalia de TSM no ninho 3.4, a gente observa que em agosto houve um resfriamento bastante significativo, ao passo que em setembro
houve um pequeno aumento. Em outubro, onde a gente teve essa condição das acas, houve uma estagnada, né, em termos de anomalia, e agora, no início de novembro, as anomalias diminuíram um pouco mais. Próximo, por favor. Então, em termos de anomalia de TSM no Pacífico Equatorial, no Pacífico como um todo, a gente tem essa figura, né, como referência, e os valores pontuais dos ninhos, né? O ninho 1.2 com 0,5, né? Então, anomalias negativas, o ninho 3 com 0,2, o ninho 3.4 continua negativo, porém, o oeste, né, do Pacífico ainda permanece quente. Há uma divergência, na verdade, entre metodologias para classificar o estabelecimento ou não do fenômeno Laninha e El Niño, né? A gente tem a saída dos americanos, as saídas dos coreanos e as saídas, principalmente, aí do pessoal da Austrália. Mas ambos têm um consenso de que estamos numa fase neutra do Enos, né, que é o Ninho Oscilação Sul, que é quando a gente tem um acoplamento das condições atmosféricas com as condições de anomalias de TSM, só que estamos com essa condição de Laninha Watch, ou seja, a qualquer momento pode ser que a fase fria realmente se estabeleça, porque os americanos eles são mais criteriosos, eles esperam que tenhamos por 5 trimestres consecutivos anomalias negativas de TSM. Mas a gente sabe que a atmosfera ela não segue um padrão clássico e pode ser que a gente tenha variações, principalmente nos ventos, que indicam o acoplamento oceano-atmosfera e o estabelecimento do fenômeno. Mas o que a gente tem hoje de consenso é que até novembro tem 60% de chance de estabelecimento da Laninha. Hoje a gente tem uma neutralidade. E que se o fenômeno se estabelecer, ele tem uma persistência de janeiro até março. Próximo, por favor. Aqui a gente tem os gráficos de barra, tanto do coreano, modelo coreano, quanto do CPC da NOAA, né? O que eu estava observando é que, ao longo dos meses e da atualização, principalmente o modelo do CPC da NOAA, ele está diminuindo essa probabilidade de termos em cada trimestre a fase fria, a laninha. Né? Então, no trimestre, novembro, dezembro e janeiro, a última atualização indica cerca de 75% de termos a fase fria. E essa fase fria, sendo a laninha, ela se estenderia até o trimestre de janeiro, fevereiro e março. Já o modelo coreano praticamente coloca valores menores, só que ele classifica em termos de intensidade. Então, uma baixa probabilidade de termos um evento de laninha forte e cerca de 40% de termos um episódio fraco de laninha no trimestre de novembro, dezembro e janeiro. E, similarmente ao modelo americano, essa fase fria se estendendo até o trimestre de janeiro, fevereiro e março, só que com uma baixa probabilidade. Aqui a gente já percebe que há uma maior probabilidade de termos um padrão neutro, ou seja, se houver o estabelecimento da laninha, mesmo assim o fenômeno vai ser de fraca intensidade. Próxima, por favor. Então, a gente tem aqui o gráfico de plumas, né, que é do IRI, outro centro internacional que traz informações relevantes para a gente. Então, a gente tem tantos modelos dinâmicos, que são essa barra mais amarronzada, aqui vermelha, quanto os modelos estatísticos, a média dos modelos estatísticos, que é essa linha esverdeada. Então, há um consenso que até realmente o trimestre, janeiro, fevereiro e março, tenhamos uma maior probabilidade de persistirmos com anomalias negativas no ninho 3.4, o que indicaria essa condição maior provável de estabelecimento da laninha. A partir de janeiro, fevereiro e março, a gente já tem uma mudança de fase, principalmente do sinal nos modelos dinâmicos. Próximo, por favor. Então, o prognóstico para o próximo trimestre, aqui a gente tem os mapas mensais das normais climatológicas. Então,
o trimestre novembro, dezembro e janeiro, e principalmente os meses de dezembro e janeiro, são meses muito importantes, né, em termos de volumes de precipitação, né, para o aporte, principalmente aí dos reservatórios. E a gente tem, climatologicamente, volumes muito expressivos, principalmente em dezembro e janeiro, que são meses climatologicamente onde temos sucessivos episódios de zona de convergência do Atlântico Sul. Então, é um trimestre que requer bastante atenção e monitoramento dessas condições. Então, os modelos... Próximo, por gentileza. Indicam, né, os modelos consensuais, né, do INPE, FUNSEMI e IMET, indicam que, em termos de probabilidade de chuva, a maior probabilidade de termos anomalias negativas de precipitação na maior extensão da bacia do Rio São Francisco. Só que no alto É, só um minuto que nós estamos com algum problema. A Morgana, ela travou. Bom, mas ela já estava no final da apresentação. Se ela conseguir retornar, nós terminamos com ela. Mas acho que estaria faltando um ou dois slides para ela terminar a apresentação. Bom, então vou pedir o Semadem, ao Marcelo, que possa iniciar a apresentação dele. E se Morgana, ao final, chegar, eu passo só para ela fazer o fechamento da apresentação dela. Marcelo, por favor. Bom dia, Joaquim, bom dia, Morgana, bom dia a todos. Eu vou fazer uma apresentação que tem alguns pontos de contato com o que a Morgana já falou, mas também tem algumas informações complementares. Bom, vou tirar minha câmera, começar pela precipitação, e aqui talvez a primeira boa notícia, né? Que a precipitação nos últimos 30 dias, como está mostrado aqui, desde o dia 5 de outubro até ontem, 4 de novembro, mostra um valor bastante expressivo de chuva na região central do Brasil como um todo, e em particular na bacia do São Francisco, né? Meados do mês passado, como a Morgana já falou, de forma, eu diria, bastante repentina, né? As chuvas começaram a cobrar volume e frequência. Então, de um dia praticamente para outro, começou a transição para a estação chuvosa, inclusive uma transição que tem mais cara já de estação chuvosa do que própria transição, né? Porque normalmente na transição as chuvas começam timidamente lá no final de setembro, continuam progressivamente com maior intensidade e volume durante outubro. Mas o que nós tivemos foi, como falou a Morgana, o estabelecimento desta situação de zona de convergência que, de alguma forma, perdura até hoje. Então, vejam na figura da direita como as precipitações superaram a média histórica dos últimos 30 dias, o que aparece em azul na figura da direita, né? Fundamentalmente na parte mais alta da bacia do São Francisco. Bom, e na próxima figura nós temos justamente um diagnóstico do andamento da estação chuvosa, né? Na figura da esquerda, nós temos uma estatística de 23 anos, que nos diz, na área achurada em azul, quais são as áreas onde normalmente a estação chuvosa já está se estabelecendo nesta época do ano. Vejam que, por exemplo, nós deveríamos ter uma estação chuvosa muito mais desenvolvida no noroeste do continente, basicamente no noroeste da Amazônia, e isso tem uma certa explicação também porque ela está tão atrasada, né? De fato, na figura da direita, nós temos a situação
deste momento. Então, vejam como na parte norte do continente a estação chuvosa está muito atrasada, mas, em compensação, na parte sudeste, centro-oeste, nós já temos áreas pintadas de azul, particularmente dentro da bacia do São Francisco e mais particularmente na parte mais alta. Então, nós tivemos, até podemos dizer, concretamente, particularmente na bacia do São Francisco, um certo adiantamento da transição para a estação chuvosa. Bom, na próxima figura nós temos alguns números para a cabeceira, né, o trecho de Três Marias. Na parte de cima, a precipitação, e as barras azuis, né, indicam a chuva observada nos últimos meses, a linha preta é a média histórica. Então, veja como nós passamos 4 meses sem precipitação durante a estação seca. A estação seca foi mais seca do que o normal. Nós tivemos 32% da chuva, que já é uma chuva baixa na estação seca, mas mesmo assim tivemos 1/3 desse valor este ano. E agora, em outubro, aparece a barra azul, né, bem elevada, passando a média histórica. De fato, em outubro choveu 180% da MLT, ou seja, superou em 80%, quase dobrou a média histórica do mês. E na parte de baixo nós temos a situação da vazão afluente. Obviamente, sem precipitação durante toda a estação seca, a vazão foi caindo, está mostrada naquela linha roxa, né? Então, foi caindo, até, por exemplo, no mês de setembro, ficar muito próxima dos mínimos históricos. Se a gente faz uma média da estação seca, ficou 52%, ou seja, basicamente metade da vazão. Nós tivemos 1/3 da chuva e metade da vazão. E agora, em outubro e mais ainda em novembro, com essas precipitações, melhorou, né? Passou a 63% a média de outubro, claro que por influência da última parte do mês, e agora, no dia 3 de novembro, estava 76%, ou seja, uma certa melhora que permite já descolar dos mínimos históricos e chegar perto do valor que tinha no ano passado. Na sequência, nós temos uma classificação da situação da bacia em termos de seca hidrológica, né, a partir do coeficiente que mistura a chuva com vazão. Esses dados são agora fechados no final de outubro, e o que mostram essas duas séries é a série temporal desse coeficiente bivariado que utilizamos, mistura de chuva com vazão, é uma média móvel de 12 meses, o índice padronizado. Na parte de cima é para Sobradinho, na parte de baixo é para Três Marias. Primeiro, vejam como existe uma tendência claramente negativa na série, né, o que significa uma degradação da condição das bacias, e essa degradação, essa tendência ao longo de mais de 40 anos só pode se explicar por dois fenômenos, que são o aquecimento global e a mudança do uso do solo. São os dois fenômenos que permanecem atuando nos últimos 40 anos. Fora disso, nós temos vários ciclos na atmosfera e nos oceanos, mas mais do que um ciclo, nós vemos também uma certa tendência sistemática negativa. Bom, nas duas séries aparece uma faixa mais cinza, né, em torno da linha do zero, que seria o valor que nós podemos considerar dentro da normalidade, para cima ou para baixo do normal, mas dentro da normalidade. E vejam que, neste momento, os últimos valores estão bem fora dessa faixa, são bem negativos. E no caso de Sobradinho, o valor é menos 1,3, isso define a situação como seca hidrológica severa. Nome severo é um nome, digamos, subjetivo, mas seria a terceira categoria de 5 possíveis. E na parte de baixo, para Três Marias, o índice é inclusive mais negativo, menos 1,6, arredondando, já até inclusive perto do que seria a quarta categoria, mas ainda dentro da terceira categoria de seca hidrológica severa. Então, o ponto de partida desta estação chuvosa que está se iniciando certamente é ruim, né? Partimos de uma situação de seca, embora com uma ligeira melhora nos valores dos índices em relação ao mês passado. Bom, a Morgana explicou a situação meteorológica, tem uma imagem de satélite.
Só vou destacar 2 pontos na próxima figura, por favor. Essa imagem de satélite de hoje de manhã, vejam como em relação à última reunião, nós temos agora bastante mais nebulosidade na parte central do Brasil, embora essa imagem da manhã não representa toda a precipitação e a nebulosidade que nós temos normalmente em horas da tarde e da noite, mas aparece uma faixa com nebulosidade um pouco mais destacada, marcada na elipse amarela, que o resquício da zona de convergência que a Morgana mencionou, ela estaria mais aí entre norte de Minas, Bahia e Goiás, Tocantins, ou seja, no que seria mais talvez o trecho médio do São Francisco. Mas outro ponto muito importante é essa nebulosidade que tem sobre a Argentina e o Paraguai, porque essa nebulosidade associada a uma área de baixa pressão, ela vai se, digamos, desenvolver e tomar a forma de uma nova zona de convergência que vai se localizar um pouco mais ao sul dessa que nós temos agora, mais sobre a área de Três Marias. Então, vamos ver na previsão para os próximos 7 dias, né? Primeiro, na figura da esquerda, as áreas que terão a maior precipitação. Eu acho que são áreas muito boas, né, para quem acompanha a parte hidrológica, bem na chamada caixa d'água do Brasil, né, cabeceira das principais bacias do país, né, e com destaque para Minas e Goiás, que são estados muito importantes. Então, uma área de chuva mais estabelecida, mais persistente sobre essas regiões, e também muito importante, figura da direita, que mostra como essa chuva prevista se compara com a média da época. E tudo que aparece em cor azul significa que essas chuvas estão acima da média da época. Portanto, maior parte do estado de Minas e boa parte do estado da Bahia vão ter, se o modelo estiver correto, chuvas acima da média. Vamos ver alguns detalhes agora da bacia, né? Primeiro começando pela bacia como um todo, na próxima figura. E tem um contorno ali. A previsão é a mesma, só que está detalhado o contorno da bacia. Vejam que os maiores volumes estão previstos para a parte mais alta da bacia, o que é uma boa notícia, os menores na parte mais baixa, e a figura da direita faz uma previsão um pouco mais quantitativa. Aqui o mais importante é ver como a chuva se posiciona em relação à média histórica, que está representada por aquela linha azul, né? Então, essa seria a chuva média na bacia nesta época do ano. E a linha preta é a média das 30 previsões paralelas que se fazem com este modelo. Então, vejam que a linha preta está por cima da linha azul, ou seja, a previsão de chuvas acima da média. E, em particular, nos primeiros 3, 4 dias, né, a linha preta, a previsão, está perto da linha azul, perto da média, mas vejam que depois a chuva ainda aumenta, quando justamente aquela nova zona de convergência chega na região. Há bastante dispersão entre as 30 previsões, que estão mostradas nas linhas de cores. Então, esse valor 50 para uma semana, a gente tem que tomar com certo cuidado. Este modelo tende a superestimar um pouco a precipitação, mas vejam que todas as 30 previsões, ou talvez 29, estão indicando condições de chuva acima da média. Então, eu diria que qualitativamente essa possibilidade de chuvas acima da média é bastante provável. Bom, a próxima figura é exatamente igual, só que para o trecho de Sobradinho. Aqui a condição da chuva na figura da direita também é parecida, ou seja, menos precipitação nos próximos 3, 4 dias e depois um incremento na segunda parte da semana, inclusive aqui com chuvas que estão mais para cima da média em relação à bacia como um todo. E no trecho seguinte, na figura seguinte, nós temos o trecho de Três Marias, talvez o mais importante por ser a cabeceira, chuvas generalizadas. E aqui a gente vê que a precipitação teria maiores oscilações ao longo do tempo, né? Com destaque aí para os dias 9 e 10 de novembro, que é o próximo final de semana, onde nós poderemos ter chuvas bastante volumosas, e aqui em relação à média, a precipitação é maior, né? Bem maior que nos outros trechos. Então, diria que no curto prazo nós temos uma situação bem favorável,
que vem depois de 2 semanas também, que foram bem favoráveis. Na sequência, nós temos a expectativa, a tendência, como nós chamamos, para a segunda semana. Na parte da esquerda é a precipitação. Vejam como permanece aquela área de chuvas aí sobre Minas Gerais, Goiás, provavelmente uma continuidade da zona de convergência ou uma nova zona, não dá para saber, mas o ponto importante é que continua chovendo nessa segunda semana, numa área muito importante, num momento muito necessário, e a figura da direita nos diz que essa precipitação estaria no mínimo dentro da média, ou talvez aí no trecho mais alto poderia ser acima da média. Eu preferiria dizer que está próximo da média, porque, como falava, este modelo tende, às vezes, a superestimar um pouco. Bom, na sequência, nós temos uma previsão agora de vazão afluente no trecho. Perdão, está aqui o composto, portanto, das próximas 2 semanas, né? Vejam que as maiores precipitações, na figura da esquerda, realmente devem estar sobre Minas Gerais, sobre Goiás também, na parte mais alta do São Francisco, e na figura da direita, obviamente, se são 2 semanas com chuva de normal para cima, tem que ser de normal para cima. Então, 2 próximas semanas muito boas em termos de precipitação. Bom, e sim, na sequência, nós temos uma previsão agora não de chuva, sino de vazão natural afluente no trecho de Três Marias, considerando a chuva prevista pelo modelo que acabamos de ver, GFS. A gente faz uma correção estatística dessa previsão e isso alimenta o modelo chuva-vazão PDM. Então, na parte de baixo está a previsão de vazão, né? Tem a linha preta, que seria a observação, e a linha vermelha é a média das vazões previstas por cada uma dessas 30 previsões individuais de precipitação. E a linha de traços indica a média histórica de vazão, né, que dá um pulo de outubro para novembro. E então o que nós temos de concreto é uma previsão de continuidade, até de ligeiro aumento ainda das vazões para os próximos dias, que poderiam encostar na média de outubro, lá por volta do dia 10, 11, 12. Né? A média geral desses próximos 10 dias estaria na casa dos 410 metros cúbicos por segundo. Isso seria 85% da MLT de novembro e já é bem melhor que o que nós tínhamos em outubro e muito melhor que o que nós tínhamos em setembro. Então, uma situação relativamente menos crítica ou mais confortável, como quiserem chamar. E na próxima figura, nós temos uma projeção, como nós chamamos, porque não são previsões, sino projeções em torno de cenários hipotéticos, né? Tem 2 tabelinhas embaixo, que são os cenários hipotéticos de vazão natural afluente para novembro e dezembro, na figura de baixo à esquerda. Então, são 4 cenários. Chuva na média, 25% acima e abaixo da média, e o cenário mais crítico, que seria dos anos 2013 e 2014. Então, se chover na média em novembro, dezembro, o que nós esperamos é uma vazão em torno de 92% da média histórica desse período, e uma oscilação que vai mais ou menos aí na faixa de 30% em termos de média de vazão, se a precipitação oscilar 25% para cima ou para baixo. E na figura da direita, abaixo à direita, seria os cenários de vazão para todo o período chuvoso, né, de novembro até março. E aqui, mesmo chovendo na média, nós teríamos um ligeiro viés negativo, né? Vejam, 95% da média histórica de vazão, se tivéssemos 100% da chuva, e oscilando a chuva 25% para baixo ou para cima. Claro, é um valor de chuva agora muito importante, porque são os meses mais chuvosos, então a vazão ali pode variar entre pouco menos de 60% da média até mais de 40% acima da média. E se repetir o cenário de 2013 e 2014, nós poderíamos ter abaixo dos 50% de vazão. Então, a previsão de precipitação será muito importante, como a Morgana também falou, e um trimestre muito importante para decidir, de alguma forma, a saúde da bacia como um todo. Bom, vamos passar então a justamente ver como que a chuva pode se comportar um pouco mais para frente. Aqui temos a tendência para a terceira e quarta semana,
esse com o modelo CFS, que é um modelo que leva em conta, além da atmosfera, a situação dos oceanos. E aqui a previsão já é bem menos confortável, né? O modelo está indicando uma redução da precipitação em todo o centro-norte do Brasil, né? Pegando, por exemplo, pelo menos parte do trecho de Sobradinho, uma precipitação mais voltada para a região centro-sul do país, do continente, e uma área de transição que estaria mais ou menos perto do trecho de Três Marias. Então, o modelo não tem a precisão de dizer se a Três Marias vai estar dentro da parte verde, chuva acima, ou da parte amarela, mas já nós temos aqui um pequeno sinal amarelo, no sentido de que depois destas 2 semanas de chuva boas, não teremos uma continuidade, pelo menos assim, na parte centro-norte da bacia. Resta, digamos, bastante incerteza no trecho mais alto. E o modelo que até a Morgana mostrou, que nós também utilizamos, centro-europeu, na próxima figura, mostra uma situação basicamente parecida, né? Com uma mudança no comportamento da chuva, mais seco mais ao norte e mais chuvoso mais ao sul. Então, sendo dois modelos bem conceituados que estão apontando esse cenário, podemos dizer que esse será o comportamento. Então, nas próximas 2 semanas terá um determinado comportamento bom, mas as 2 semanas seguintes, de meados para finais de novembro, talvez até início de dezembro, a gente não pode ter, pelo menos, certeza da continuidade dessa situação. Muito pelo contrário, parece que, pelo menos na parte média e baixa, a chuva deve ser mais deficitária. Bom, e para ir encerrando, vamos falar um pouco sobre os cenários mais de longo prazo. Para isso é muito importante considerar a temperatura dos oceanos. A chuva no longo prazo está dominada pela situação dos oceanos. E nós temos 2 situações aqui praticamente contrapostas. Por um lado, a expectativa desta laninha, que nunca acaba de se configurar totalmente, tem aquela região do Pacífico Central, aquele retângulo chamado El Niño 3.4. Na semana passada, a temperatura ali era menos 0.5, que seria o limiar necessário para ser declarado como La Niña, só que, como a Morgana também falou, né, isso precisa ter uma continuidade ao longo do tempo. E vejam como nesta semana a temperatura já aumentou e saiu fora do que seria o mínimo necessário para ser considerado laninha. Então, há muita oscilação da temperatura, ela se mantém quase que sistematicamente abaixo do normal, mas não o suficiente em intensidade e em persistência para ser classificado como fenômeno do laninha. Por isso que os centros estão indicando como expectativa do laninha, mas nunca isso acaba se confirmando. Mas, bom, e por que a laninha é importante? Porque normalmente em situações do laninha, a chuva aumenta na região norte e nordeste do Brasil. Então, em tese, laninha é um fenômeno que ajudaria as precipitações para as bacias que estão mais na porção centro-norte, inclusive a bacia do São Francisco. O que está acontecendo é que o que ocorre na região do Atlântico, ao norte do Equador, está também influenciando bastante o que ocorre no continente. Vejam que há uma área com temperaturas do oceano acima da média, essa área com águas mais quentes está evaporando mais umidade, está provocando chuvas naquela região, sabemos dos furacões muito intensos que teve este ano, e a concentração da chuva na região da América Central está inibindo a precipitação mais ao sul, no noroeste da América do Sul e da Amazônia. Por isso que a estação chuvosa está atrasada nessa região. Então, na verdade, nós temos 2 fenômenos, um que tende a ajudar, que seria o Laninha, mas que nunca acaba se desenvolvendo de forma completa, e outro que está no Atlântico, que está bastante intenso e que atrapalha a precipitação. Então, por momentos, um acaba influenciando mais do que o outro, e por isso que nós temos essas mudanças relativamente bruscas no comportamento da precipitação. Bom, a próxima figura eu vou pular, porque a Morgana já
falou com detalhe, é a previsão dos modelos da temperatura naquela área central. Eles não atingem, em geral, o -1, ou seja, não atingiriam sequer a categoria de laninha moderada. E essa figura que a Morgana também mostrou, queria fazer um comentário, porque tem um fato, eu diria, curioso, né? Se a gente vê com o conjunto de barras da esquerda, setembro, outubro, novembro, nós temos 60% de chance de termos laninha nesse trimestre. Setembro, outubro, novembro, sendo que setembro já foi, outubro já foi, novembro nós estamos transitando, e nesta primeira semana, pelo menos, vimos que a temperatura está longe do menos 0,5 graus. Então, parece bastante difícil, na prática, termos solaninha em setembro, outubro, novembro, até porque a temperatura, como falamos, precisa permanecer um certo tempo abaixo do meio grau. Então, se vingar, seria no trimestre outubro, novembro, dezembro, ou no novembro, dezembro, janeiro, que é também o trimestre apontado como da maior intensidade. E depois, vejam que a previsão um pouco mais distante, para fevereiro, março, abril, já aponta um cenário de talvez maior probabilidade de uma situação de neutralidade. Então, esta laninha que está demorando muito para se formar, ela se apresenta como muito fraca e muito curta. Portanto, não deve ter um peso muito importante na precipitação. Talvez até o Oceano Atlântico, que está com esse comportamento há muito mais tempo, acabe sendo dominante, e isso não é uma boa notícia, né? Porque, como falamos, ele tem um efeito mais negativo. Bom, e para fechar, então, nós temos agora precipitação prevista para os próximos 3 meses. Vou mostrar aqui muito rapidamente, não vou comentar cada um, mas o conjunto de modelos que fazem parte do Centro Europeu, só para mostrar que não há uma unanimidade, né? Tem modelos que são mais pessimistas, como o segundo de cima, outros que são mais otimistas, como o primeiro de baixo, por exemplo, mas podemos ir para a última figura, que é a junção de várias previsões. Na verdade, quanto mais modelos a gente utiliza e consulta, você tem uma ideia mais abrangente da confiabilidade ou não dessa previsão. Bom, a figura da esquerda é a síntese dos modelos da figura anterior, é feita uma média pesada pelo índice de acurácia do modelo. Na figura do centro são todos os modelos que rodam nos Estados Unidos, e da direita os modelos da Organização Meteorológica Mundial, entre eles o modelo brasileiro e muitos dos modelos que estão também na figura da esquerda. O que nós temos é uma previsão de chuvas mais para abaixo da média na porção média-baixa do São Francisco, que seria talvez o trecho de Sobradinho, e depois na parte mais baixa, que nesta época não chove. Mas na porção mais importante, que é a porção alta da bacia, o que nós temos é uma alta incerteza, né? Destaco, inclusive, como talvez mais prováveis os cenários da esquerda e da direita. Aquela área em branco, na verdade, não significa normalidade, sino que significa alta incerteza. E essa alta incerteza depende justamente de situações como que estão previstas agora para as próximas semanas, que por um momento chove muito, por um momento para de chover. Nós podemos ter uma alta, diria, instabilidade, né, na produção de precipitação, uma alta variabilidade ao longo do tempo e também ao longo do espaço, né, com semanas que chove muito, outras que chove pouco. Então, como sistemas envolvidos nessa chuva, né, as zonas de convergência, frentes, etc., não conseguimos prever com mais de 2 semanas de antecedência. Então, por isso, essa região de alta intensidade, de alta incerteza, né? O Laninha não tem uma influência muito clara na parte mais alta da bacia, mas também, se tivesse ela sendo curta e fraca, neste caso não aparece como muito relevante. Então, em resumo, eu diria que nós temos esse cenário claro para as próximas 4 semanas, muito boas para as próximas 2 semanas, não tão boas para as 2 semanas seguintes, e um cenário de longo prazo, onde nós temos muita incerteza na parte alta, no trecho de Três Marias,
mas onde tudo é possível, ou seja, é possível também ter chuvas acima da média, e igualmente é possível ter chuvas abaixo da média, e um trecho meio baixo, que sim, provavelmente terá mais chuvas abaixo da média. Isso que eu tinha para falar, fico à disposição se houver perguntas. Obrigado. Ok, Marcelo. Bom, o que você e Morgana mostraram é que nós temos que ficar atentos, porque nós temos chuvas nessas próximas 2 semanas, mas o cenário ainda é de incertezas. Então, é, a situação do sistema para o próximo ano, que a gente não está falando mais desse ano, né? Agora estamos olhando o próximo período seco, tá certo? Vai depender, então, de muitas variáveis que ainda não estão bem definidas. Então, vamos acompanhar na nossa próxima reunião o desenvolvimento do que pode acontecer. Muito obrigado. Maria, pelo ONS, vamos ter então agora a apresentação das condições atuais e as perspectivas futuras. Então, a Maria vai fazer essa apresentação. Por favor, Maria. Obrigada, doutor Joaquim. Bom dia a todos. Meu nome é Maria e aqui eu sou da Gerência de Meteorologia e Recursos Hídricos, né? E aqui vou trazer por parte do ONS a operação dos reservatórios, perspectivas, né, de evolução, tanto das afluências e da operação para os próximos 2 meses. Próximo, por favor. Bom, essa aqui é a nossa agenda. A gente, né, sempre traz inicialmente um acompanhamento das condições sistêmicas, né, como a gente trata das usinas hidrelétricas, a gente olha todo o subsistema para fazer essa operação. Aí, na sequência, a gente passa só para avaliar o São Francisco, né, que a gente tem observado de condições de afluência, previsão, né, para os próximos 2 meses e a perspectiva para a operação dos reservatórios. Próximo, por favor. Bom, vamos começar avaliando as condições hidroenergéticas sistêmicas, né? A nossa primeira grandeza hidroenergética que a gente acompanha, né, é a energia natural afluente, né, que, traduzindo, seria, né, a vazão que chega ao reservatório, né? Ali tem a produtibilidade da usina, que converte essa energia, então a vazão convertida em energia, né, a energia natural afluente. E aí a gente agrega os reservatórios, né, por subsistema, né, e aí a gente traz essa média bem macro para acompanhar. Então, a gente tem a vazão, né, aí na média mensal ali, desde outubro do ano passado, né, traz esse recorte do último ano corrido, não corrido, né, do mês atual até o último mês do ano anterior, e a gente traz a média histórica que a gente tem para cada mês, que é essa linha tracejada, né? Então, a gente consegue fazer uma avaliação de como é que a gente está, né, quais são os valores que têm se verificado de energia natural afluente, consequentemente de vazão aos reservatórios, né, em comparação à média esperada para aquele período. Então, se a gente começar avaliando a região sudeste, assim, se a gente olhar esse slide de maneira bem ampla, a gente vê que a maioria das regiões, né, 3 das 4 regiões, tem uma curva, né, com uma sazonalidade bem marcada, tem um período de baixas vazões, eleva ali, né, e depois uma recessão, e a gente tem a curva observada abaixo da curva média, né, com um padrão bem definido, de certo modo, né? Então, as regiões Sudeste, Nordeste e Norte tem, né, em todo esse período que a gente avaliou, que a gente traz aqui de observação, verificado vazões abaixo, né, da média esperada. Na região Sudeste, a gente vem ali desde todo o período seco, né, que a gente está nessas recessões. Junho, julho, agosto, verificando em torno de 60% da média, né? Agora, no último mês de outubro, verificou 58% do que era esperado. Na região Nordeste, a gente tem esse patamar bem mais marcado, né? Desde o início ali do período totalmente seco, as vazões têm verificado em torno de 40%, né? 40%, 43%, 42%. E agora, no mês de outubro, novamente, verificamos em torno de 40% da média esperada, né? Então, tem um déficit significativo ali para o que seria, né, de se obter nesse mês, em termos médios. Para a região norte, também um patamar que fica ali em torno de 50%, né, nos últimos julho, junho, agosto, setembro, 50%, e o que a gente verificou agora em outubro, 44%. Então, um pouquinho mais seco do que ter verificado em termos médios nos últimos meses. E a região sul, né, ela tem um comportamento bastante anômalo, não tem uma sazonalidade muito marcada, né, e teve esse ano períodos de vazões muito elevados, né, que a gente observa ali na transição do ano passado, final do ano, e também agora no meio do ano, praticamente. Né, mas a gente olhando para os últimos 3 meses, né, agosto, setembro e outubro, né, houve uma normalização, as vazões, na verdade, regrediram ali, voltaram para baixo da média, em torno de 60%.
e agora, no mês de outubro, uma pequena elevação, 84% da média. Então, de maneira geral, o que a gente pode tirar desse slide, principalmente para as macro-regiões Sudeste, Nordeste e Norte, que tem maior capacidade de armazenamento, verificamos continuamente nesse horizonte, né, vazões bastante abaixo da média esperada. Próximo, por favor. Continuando com análise sistêmica agora de outra grandeza hidroenergética, que é a energia armazenada, né? Então, é uma comparação similar, né? Nós temos todos os reservatórios agregados ali por subsistema energético, e a gente tem o que tem de armazenamento ali de água nesses reservatórios e compomos essa grandeza que é a energia armazenada ali por subsistema. Então, a gente traz aqui um acompanhamento dos últimos 3 anos, né? Na linha azul mais nítido, a gente tem o ano atual, né? O azul mais claro, 2022, e em preto, 2023, o último ano. Então, se a gente avaliar a região sudeste, no mês passado, na verdade, né, setembro, a gente passou a verificar, né, uma energia armazenada inferior, né, aos últimos 2 anos, e em função das vazões baixas, como a gente verificou anteriormente, né, e da necessidade de operação dos reservatórios, a gente foi consumindo energia armazenada, e aí abrimos agora uma relativa diferença em relação aos últimos 2 anos, mas, né, verificamos ali no finalzinho do gráfico uma certa estabilidade nessa descida dessa curva, né? Então, a gente está com energia armazenada já ali, não está em pleno depressionamento, né? Está ali em torno de 40%. Para a região Nordeste, a gente também tem esse comportamento relativamente similar, né? A gente vinha com a utilização dos reservatórios, né? E com a recessão, não tem mais chuva, não teve chuva no período seco, então a utilização e essa linha, né, de utilização de diminuição da energia armazenada é contínua ali. E agora, no último meados de outubro, né, uma leve mudança na inclinação, que a gente vai explorar mais quando olhar os reservatórios de São Francisco, né, que é quem mais representou o Nordeste em termos de armazenamento, ou seja, a gente não está com um depressionamento tão acentuado mais, né, então já está um sinal positivo ali frente a essa, nós estamos agora na oficialização do período úmido. Né, então, a região Nordeste ali com em torno de 44% de energia armazenada. A região sul também, né, como eu comentei, nesse mês de outubro, a gente teve uma leve elevação da vazão ali na região natural afluente, foi 84%, né, e o reflexo ali combinando todas as grandezas, né, tanto que entra nos reservatórios quanto a operação, a gente teve uma recuperação da região sul, né, que a gente sempre destaca. Os reservatórios, eles têm uma capacidade de armazenamento pequena, então a variação dessa energia armazenada é muito grande, eles, digamos assim, variam de volume muito facilmente, né? Então a região sul está ali com um pouco mais de 63% de armazenamento. Último dado verificado no dia 3/11. E a região norte, a gente tem uma curva, né, de energia armazenada relativamente marcada, né, principalmente pela sazonalidade lá do período, né, a gente tem vazões muito elevadas no período úmido, então a gente geralmente chega a um armazenamento muito próximo do 100%, né, nos reservatórios ali que mais compõem a região, passamos a maior parte do período úmido ali, né, nesse patamar próximo de estar nos 100%, e seguimos no período seco, com abaixo das vazões, com a diminuição, né, a utilização desse volume. As 3 curvas nos últimos 3 anos estão relativamente próximas, né? E a gente está atualmente armazenando um pouco acima do que armazenamos nos últimos 2 anos, né? Verificando ali um pouco mais de 60% de energia armazenada na região norte. Próximo, por favor. E a nossa última análise sistêmica, a gente traz o balanço energético dos subsistemas, ou seja, a gente tem a demanda por energia elétrica, né, agregada ali também por subsistema, nessa linha preta, né, e as diversas formas, né, de geração de energia nessas cores. A gente tem a hidráulica nessa área em azul, né, a geração térmica nessa área em amarelo, a geração vermelho, né, a geração em vermelho é solar, e quando a gente tem essa área verde, é a geração eólica, né? Então, o balanço, ele geralmente a gente avalia, quando traz aqui a análise para vocês, né, se é um balanço superavitário, ou seja, o sistema, ele em si produz, né, o suficiente ou até mais do que ele demanda, né, ou se é um subsistema que precisa de importação de energia, né, a uma produção inferior ao que é demandado de energia ali no subsistema, né? Essa é a primeira avaliação que a gente faz. E a segunda que a gente sempre pontua é que o sistema, né, ele é interligado, então a operação, né,
das formas de geração e de atendimento à carga, ela visa a uma utilização ótima dos recursos, né, e um equilíbrio, né, fazendo uso dessa interligação dos sistemas. Então, onde a gente, às vezes, produz mais por questões sazonais em um subsistema, a gente recolhe a geração de algum tipo, vamos supor, geração hidráulica que a gente pode armazenar, recolhe um subsistema e importa de outro subsistema que tem uma geração que ali você não consegue controlar, seja, por exemplo, no norte, quando está em vazões muito altas, ou a geração eólica, né? Então a gente faz esse balanço, a interligação dos subsistemas para utilização ótima dos recursos, né? Então aqui a gente fazendo análise específica por subsistema, né, observamos que tem essa característica de que precisa, né, de importação de energia, né, ao longo de praticamente da área que a gente tem avaliado, enquanto o subsistema Nordeste majoritariamente exportador, né? E a gente observa que há claramente, né, um balanço aí desses dois subsistemas, né? A maior parte da energia exportada na região Nordeste é a energia eólica, como você pode observar, né, que ela é significativamente superior às demais formas de geração produzida, que é a própria carga do subsistema. A região norte, nesse período do ano, né, tem novamente, né, essa característica sazonal, ela vai até a geração de energia, obviamente, né, então, com as razões menores nessa época do ano, então a geração hidráulica ela é reduzida, né, e a gente tem o acionamento de outras formas de geração, né, a gente vê aí uma área em amarelo que começa a se destacar, que é a geração térmica, para fazer frente ali, né, e fechar o balanço na região norte, né, que também ainda assim precisa, né, de importação de energia de outro subsistema. E a região sul tem um balanço mais equilibrado, né, localmente, digamos assim, né, para as produções de energia eólica, um pouco de térmica e a hidráulica na região, geralmente, né, tem se mostrado ali nesse horizonte que a gente avalia, muito próximo, né, do que é demandado de energia, então é um subsistema que ele se sustenta, digamos assim, né, no seu balanço energético. Bom, próximo, por favor. Começando então a avaliar as condições hidrológicas, né, mais focado na Bacia de São Francisco, a gente traz aqui o acompanhamento da vazão natural, né, nas 3 macrobacias da região, digamos assim. A gente tem ali a região do Alto, né, que é a região da Bacia de Três Marias, que a gente está dando ênfase. A gente tem a bacia incremental do reservatório de Sobradinho, e, né, olhando o reservatório de Sobradinho para trás, seria praticamente a bacia inteira de São Francisco. Então, o que a gente avalia, só no mês de outubro, a região de Três Marias, né, como comentado nas apresentações anteriores em relação à chuva, né, teve uma melhoria nas condições de precipitação e o reflexo disso nas vazões, né, aconteceu felizmente. A gente vai explorar um pouco mais e a gente traz que no mês de outubro a gente conseguiu verificar 52% do que seria esperado para a bacia de Três Marias, né, tem estado com vazões bem abaixo da média até o último mês, até o mês de setembro. Para a bacia incremental do reservatório de Sobradinho, a gente observou 48% do que seria esperado para a média no mês de outubro e 42% se a gente compor a bacia total do reservatório de Sobradinho. Se a gente olhar o período agregado, né, desde a transição do ano passado, novembro de 23, até setembro desse ano, a gente tem em torno de 44% do que seria esperado lá na bacia, né, do Alto de Três Marias, 53% para a bacia incremental de Sobradinho e 51% se a gente olhar, né, praticamente a bacia de São Francisco como um todo. Acho que o resumo que a gente pode trazer daqui é que a gente está ali entre 42 e 52. Então, assim, de fato, como a gente também observou no primeiro slide da ENA, né, tem um déficit significativo em relação à média esperada. Próximo, por favor. Agora a gente vai falar da operação dos reservatórios, né? Vou começar com o reservatório de Três Marias. A gente traz 4 grandezas, né? A gente traz as vazões, a vazão afluente ao reservatório e a vazão defluente, né? A vazão operada. E nós fazemos o acompanhamento dos volumes, né? A gente tem essa linha em verde, o volume útil do reservatório, e lá em cima tracejado preto, que ainda não está expressivo no gráfico nesse momento, mas está mais específico, está mais especificado, né? Mais expressivo no início do gráfico, né? O volume de espera, que a gente vai entrar a partir do próximo mês, né, mas já estamos, vocês já veem um início ali desse volume. Então, a gente, né, novamente destacando, no início do mês já conseguimos, né, observar uma elevação das vazões afluentes ao reservatório de Três Marias, né, e elas saíram de vazões baixíssimas para um valor bem mais significativo, né? A gente verificou no último dia 3 em torno de 253 metros cúbicos por segundo de vazão.
natural afluente ao reservatório. Então, isso é muito significativo, né? É muito relevante. E contribui, como vocês podem observar, né? Como eu já tinha comentado, a gente está com o volume do reservatório ali, né, em plena utilização, né? Uma defluência média em torno de 400 já há bastante tempo, e uma vazão baixíssima, então a gente vem utilizando o reservatório, né, o volume armazenado, mas com essa elevação das vazões, essa inclinação, ou seja, né, essa descida no volume, ela deu uma refreada, que a gente verificou no último dia 3, 43%, né, mais de um volume que se pode observar aí na última semana já mais paralelo, né, mais de lado, digamos assim. Não está numa utilização tão intensificada porque as vazões, elas estão fazendo frente, né, a vazão da fluente, próximo, né, digamos assim, da vazão que está saindo do reservatório nesse momento. E lá em cima, né, a gente tem o volume de espera, né, a gente vai trazer no próximo reunião, talvez, né, potencialmente um detalhamento maior, mas a gente faz anualmente, né, um estudo de controle de cheias, né, é importante isso, independente assim, das condições que estão se revelando, digamos assim, meteorológicas, mas é um estudo importante, né, ter essa precaução de estudo de cheias, e aí a gente traz o volume de espera, que é um volume que é deixado em vazio no reservatório, né, a gente vê um pouquinho dele no início do gráfico, né, e à medida que a gente for entrando no período úmido, essa grandeza vai ficando mais marcada. Próximo, por favor. Agora a gente traz aqui essas mesmas grandezas, né, para o reservatório de Sobradinho. A gente faz esse mesmo destaque, né, no início, assim, quase na metade do mês, a gente conseguiu verificar, principalmente em função de ganhos, né, digamos assim, de vazões ali em cima de chuvas, né, próximo ao lago, e também da vazão, né, que verificou que teve essa elevação lá nos postos, e aí essa água foi se propagando ao longo do rio, a gente verificou uma elevação na afluência ali para o reservatório de Sobradinho, né? No último dia 3, a gente tinha um valor consolidado, verificado, de em torno de 770 metros cúbicos de afluência, né? Então já é esse sinal positivo aí da elevação das vazões. A defluência, né, o que vocês podem observar na linha em vermelho, a gente tem uma defluência, né, que nesse momento, no último dia 13, a gente verificou em torno de 870, né, e como vocês podem observar, desde o início do mês de outubro, a gente tem alguns patamares de redução da defluência no reservatório, né, porque, né, como eu vou destacar um pouco mais no próximo slide, a gente opera o reservatório de Sobradinho, né, visando a prática, né, a manutenção da defluência que é possível de se praticar na usina do reservatório de Xingó, né, e também visando a manutenção de um volume adequado, atendendo aos diversos usos múltiplos, né, do reservatório intermediário entre Sobradinho e Xingó, que é o reservatório de Taparica. Então, nesse momento, né, em função de que a gente vai chegar no próximo mês, né, no volume de espera que precisa ser mantido no reservatório de Taparica, a gente precisa promover uma redução na defluência do reservatório de Sobradinho, né, para que o reservatório de Taparica ele vá diminuindo seu volume gradativamente à medida que a gente utiliza o reservatório de Xingó. Eu vou detalhar um pouco mais já na sequência, mas só explicando, a gente está promovendo esses patamares de redução no volume, na defluência de Sobradinho, né, e já na sequência, destaque que a gente vai passar para um próximo patamar, a gente verificou em torno de 870 no dia 3, e vamos descer para o patamar de 800 metros cúbicos por segundo. E falando do volume, né, a gente está com, o último dia 3 verificamos 41%, né, e não está tão marcado como a gente verificou em Três Marias, mas o volume ele não está descendo ali de uma forma bastante significativa, em função de que a gente está com vazões que começam a equilibrar o balanço, né? O que entra, o que sai, então o volume a tendência de agora é estabilizar e com as vazões chegando, o período úmido se estabelecendo, de que a gente consiga começar a recuperar esse volume. Próximo, por favor. Né? E o último que eu trago aqui, né, a gente não traz visualmente, mas destacando em função dessas reduções que a gente tem praticado no reservatório de Sobradinho, como eu comentei, a gente tem aqui no reservatório da usina de Luiz Gonzaga, ele, né, a defluência dele, né, basicamente, ele é um reservatório que faz uma regularização ali, né, no trecho entre Sobradinho e Xingó, e a defluência dele é praticamente a defluência do reservatório de Xingó. Então, tem essa modulação em função da necessidade de atendimento à carga ao longo do dia. Então, é mais dinâmica a defluência no reservatório. E o volume dele, aqui nessa linha em verde, está em torno, né, de 86% do volume no último dia 3, né, e
esse volume ele precisa reduzir, né, para o atendimento a esse outro uso múltiplo, né, que vai começar a ter mais destaque aqui ao final do mês de novembro. Se a gente voltar aqui para o início do gráfico, né, que é o volume de espera, ele vai descer para esses patamares de 80 e depois para próximo de 60% até o final, né, do mês, início de dezembro. Então, a gente tem que ir reduzindo esse volume no reservatório. Então, trazemos aqui o acompanhamento também, né, do volume atual no reservatório da usina de Luiz Gonzaga. Próximo, por favor. Bom, agora a gente vai passar para a previsão das condições hidrológicas. Nós trazemos aqui inicialmente a previsão lá, né, para a Bacia do Alto, a gente tem a Bacia de Três Marias, e nós trazemos, né, usualmente, 2 cenários, né. A gente sabe que tem uma variabilidade muito grande e a gente traz um horizonte relativamente longo, que são 2 meses, né, então as incertezas, principalmente a partir da terceira e quarta semanas, como pontuadas já na prestação anterior, elas começam a ficar bem mais expressivas, mas assim, a gente tenta trazer aqui uma certa abrangência, não cenário de cenários, para tentar fazer uma estimativa e ter um vislumbre, né, de um pouco mais de longo prazo nas condições que podem se ocorrer no reservatório, né. Nós trazemos aqui o que a gente chama de cenário inferior, né, que é um cenário mais conservador em termos das afluências que podem chegar no reservatório, podem se verificar no reservatório. O cenário superior, que é um cenário mais otimista, né? É importante dizer que, ainda às vezes, mesmo o cenário otimista, né, não é tão otimista como gostaríamos, mas a gente traz as condições que a gente consegue vislumbrar no momento, né? Então, a previsão ela é do modelo ECMWF, né, de 45 dias, né, junto ao modelo CFS, e a gente tem no cenário inferior, né, uma média, né, nesse primeiro momento, de 199 metros cúbicos por segundo, né, relativamente bem conservador, né, seria apenas 24% da média, e um cenário superior, né, que já é um pouco mais favorável, mas ainda assim 68% da média. É importante a gente só frisar, né, a gente tem o gráfico começando também de novembro do ano passado, né? Então a gente agora está vislumbrando uma estimativa para novembro desse ano e dezembro, né? E a gente olha no início do gráfico, nós temos o que verificou no ano passado. Claro que a gente tem que verificar as condições meteorológicas e hidrológicas da bacia, né? E tudo mais, mas assim, a gente verificou no novembro e dezembro do ano passado, o cenário é bastante desfavorável se a gente olhar em relação à média, né? E a gente tem aqui um grupo de cenários, né, que, principalmente o inferior, acaba que, de certo modo, se aproxima do que foi verificado no ano anterior. Próximo, por favor. Bom, agora, para Sobradinho, né, a gente também traz esses 2 cenários, um cenário inferior, né, que é um cenário com vazões que não são tão, digamos assim, otimistas, né, um cenário mais conservador em termos da vazão que pode acontecer, e um cenário superior, né, que ele já tem esses picos de vazões, ele, né, agora, nesse mês, e lá para meados do segundo mês, né? Em termos médios, para incremental, no cenário inferior, seria em torno de 680, 37% da média, relativamente baixo, ainda assim, e o cenário superior, né, em torno de 1.100, né, 1.119, mas que por segundo, em torno de 60% da média, né? Então, novamente, a gente abre esse leque aqui de cenários, tentando trazer uma estimativa ali, né, dada, claro, ressaltando sempre a, toda a dificuldade nesse momento de fazer previsões de mais longo prazo. Próximo, por favor. E para a gente concluir, né, para fazer o balanço aí da perspectiva dos reservatórios, a gente traz a operação, né, nesse momento que a gente vislumbra de ser realizado nos reservatórios, né. A gente traz aqui em termos médios mensais, né. Para o reservatório Três Marias, como eu mostrei, né, na operação, a gente tem praticado 400 há bastante tempo, né, e a gente está atendendo ali, né, usos múltiplos, né, e também restrições de vazões máximas e mínimas que a gente tem no momento estabelecidas. E para o mês de novembro, a perspectiva é continuar com esse valor, e para o mês de dezembro, a gente fez esse patamar de redução, né, novamente destacando para o atendimento dessas restrições que nós temos, né, de vazões máximas e também de usos múltiplos, né. É importante só destacar que essas perspectivas elas podem mudar no âmbito, né, diário da operação, mas nesse momento é o que a gente vislumbra como factível, né, como que pode, de fato, pode acontecer, né, nesse horizonte que a gente está simulando. Próximo, por favor. E para o reservatório de Sobradinho, né, como eu comentei, a gente tem, né, o vislumbre, né, de manter essa defluência reduzida, né, ao longo dos próximos 2 meses, por questões de usos múltiplos, né, como comentei, manter ali
o nível intermédio do reservatório intermediário de Itaparica, e a gente atende também as restrições que a gente tem de vazões mínimas, né, no reservatório. E no reservatório de Xingó, para atendimento também nesse caso de vazões máximas e dos demais usos, a prática da vazão seria, em termos médios, nesse horizonte de 1.050 em novembro e em torno de 1.020, né, números picados assim, 1.020 em dezembro. Próximo, por favor. Bom, então a gente consegue, né, com esses cenários, né, o cenário ali, os dois cenários de vazão afluente, né, e o cenário médio de operação, né, de defluência no reservatório, ter essa perspectiva de como é que vai evoluir o volume, né. Para o reservatório de Três Marias, né, como o cenário inferior, a gente tem ali um cenário que realmente é um pouco desanimador, a gente continua vislumbrando uma recessão, né, digamos assim, um deplecionamento no reservatório, né, então a gente chegaria ali no final do ano com 37,5%, né, se nós esse cenário mais conservador, que é o cenário inferior. No cenário superior, como ele tem, né, vazões mais elevadas, né, não tão mais elevadas, a gente já começaria a ganhar volume no reservatório, né, no primeiro mês, que é esse mês de novembro, pouco, de 43 para 45,7, ganharia 2,7%, e no final, né, ao longo de dezembro, ganharia um pouco mais de volume, próximo de 4%, e fecharia ali, né, fecharia o mês de dezembro com 49,6%, né? Então a gente tem esse range, né, esse leque aí de possibilidades, num cenário bem desanimador, né, e um cenário que a gente já começa a ganhar, não ganha expressivo, mas já começa a reparar o reservatório. Próximo, por favor. E para o reservatório de Sobradinho, né, a gente tem também essas condições, né, o cenário inferior para o reservatório de Sobradinho, ele não é tão desanimador quanto para Três Marias, então assim, a gente é uma recuperação muito leve, né, é um ficar de lado, como a gente anda, né, uma certa manutenção do volume do reservatório, né, então iria de 41,2 para 42, depois 41,5, ao longo né, desses próximos 2 meses, e no cenário superior, que a gente tem vazões um pouco maiores, né, ali a gente verificou que era em torno de 60% da média, a gente já começa com uma recuperação de volume no reservatório, e fecharia ali, né, chegaria ao final do ano com em torno de 49%, né, então seria uma recuperação de 8%, quase. Então, seria né, as possibilidades que a gente tem, dados os cenários que a gente está vislumbrando. Próximo, por favor. Né, e, por fim, fechando no sistema equivalente que a gente chama, né, são os 3 reservatórios que têm a capacidade de armazenamento mais significativa da bacia, a gente teria que no cenário inferior, nós continuaríamos, né, com esse depressionamento, e fecharíamos o ano com 39,5% no sistema, e no caso, né, mais favorável, no cenário superior, nós recuperaríamos ali em torno de 3% no sistema equivalente e chegaríamos no final do ano com 48%, né? Então, são essas as perspectivas que a gente tem para trazer e apresentar até o momento. Bom, próximo, por favor, né? Então, concluo aqui a minha apresentação, doutor Joaquim, essas eram informações que nós gostaríamos de trazer e fico à disposição para eventuais perguntas. Ok, Maria, muito obrigado pela apresentação. E note-se que, mesmo com o cenário inferior ou mesmo o cenário superior, para o mês de dezembro, nós ficaríamos ainda em atenção. Nós não conseguiríamos sair da atenção, que é onde nós estamos hoje, né? Então, é Exatamente. importante ficar com isso na mente. Então, é uma situação que requer, como o próprio nome diz, atenção. Bom, então Perfeito. vamos agora passar para os convidados outros. Eu perguntaria a CEMIG se tem algum comentário adicional que gostaria de fazer nesse momento da reunião. CEMIG. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Em relação à operação de Três Marias, né, a gente vem tendo uma situação bem constante, né, ao longo dos últimos meses, com essa evasão média diária em torno de 400. E agora, nesse mês de setembro, outubro, a gente não teve nenhuma reclamação assim, expressiva quanto a vazões mais reduzidas. Então, no momento aí, a situação, em termos de armazenamento, ela requer atenção, né? A gente está nesse patamar aí da resolução, como o próprio nome diz, mas em termos assim, do uso do reservatório e dos demais usos múltiplos, a situação está relativamente tranquila no momento. Ok. Muito obrigado, Lucas. Bom, eu passaria para a Chesf algum comentário nesse momento da reunião. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim.
Pronto, só ressaltar, né, o que Maria colocou com relação à política de operação atual, né, Sobradinho com 800 e Xingó em torno de 1.000, para a gente poder deplecionar Itaparica, para poder chegar no volume de espera ao final do mês de novembro e início de dezembro. Dizer que a gente segue com todo o processo de comunicação, né, vamos soltar a carta circular hoje, emitimos SMS na data de ontem, e vamos, ao longo dessa semana, início da próxima, soltar as cartas do início do período úmido, né? Você colocou que a gente está numa situação de atenção, né, ainda com os reservatórios abaixo de 60%, mas a gente precisa se preparar para a possibilidade de chuvas durante esse período úmido. Então, é uma carta que a gente já solta corriqueiramente, né, ao longo do início do período úmido, para todas as entidades e usuários que fazem parte da nossa lista, falando um pouco sobre a situação hidrológica e da importância e necessidade de adoção das providências por parte de todos os envolvidos, tá? A gente está soltando essa carta ao longo da próxima semana. Era isso, Joaquim. Obrigada. Ok, muito obrigado, Patrícia. Bom, eu vou dar oportunidade ao comitê. Maciel, se você, nesse momento da reunião, quiser fazer algum comentário, por favor. Bem, boa tarde, Joaquim, boa tarde a todos. Não só colocar aqui, enquanto comitê, que a gente vai ficar observando esses registros, parabenizar a apresentação tanto da Maria, do Semadem, a todas as apresentações que foram muito claras. É extremamente importante mantermos essa comunicação para trazer para a sociedade e os usuários da Bacia de São Francisco a atual situação hidrológica da bacia. Enquanto comitê, nós nos colocamos mais uma vez à disposição para colocar essas informações, assim como a Patrícia, o pessoal da CHESF manda as informações, a gente vai disponibilizar também para os membros do comitê e para as nossas redes. E vamos ficar assim, como o nome já diz, em atenção, porque a situação ainda não é favorável. Obrigado, Joaquim. Ok, muito obrigado, Marcel. Bom, eu abro. Algum estado gostaria de comentar nesse momento da reunião? Bom, e nós vimos hoje nas apresentações, é, vocês estão acompanhando a notícia, por exemplo, que o norte, a região norte do país, a bacia amazônica principalmente, está numa situação de escassez hídrica já há 2 anos. E o sistema, ele é um sistema coordenado, né, que vocês viram, de operação do setor elétrico, e que conseguiu superar essa deficiência na região norte com outras gerações, sem atingir fortemente a bacia de São Francisco, que tem gerado quase que na mínima, né? Nós enfrentamos também uma seca e estamos passando com relativa tranquilidade, sem nenhum usuário ter sido impactado diretamente, a não ser, claro, adequações nas suas captações em função do baixo nível das vazões que estão sendo praticadas para ficarem coerentes com as vazões que estão entrando nos reservatórios. Bom, só nos resta ficar, então, acompanhando. Nossa próxima reunião, ela vai acontecer em novembro, né? Dia 3 de novembro, é a data. E nós vamos ter, então, Dezembro, né, é, é, Joaquim? desculpe, 3 de dezembro, tá vendo? O tempo tem que passar, né? 3 de dezembro, tá certo? E nós, então, vamos continuar atentos, fazemos as convocações no momento oportuno, tá certo? Mas a próxima reunião pré-agendada para o dia 3 de dezembro, tá certo? 3 de dezembro, às 10 horas. Que é, como sempre, a primeira terça-feira do mês, tá certo? Bom, então desejo um restante de semana de trabalho a todos e declaro, então, encerrada a nossa reunião de hoje. Obrigada a todos. Até a próxima. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia. Obrigado a todos.